Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Josiane Braga, para os que não me conhecem ainda, mas eu venho aqui através desse vídeo fazer eu não digo uma reclamação, né? Porque é algo que a gente já presencia há tanto tempo, mas uma indignação. Isso, uma indignação, essa é a palavra. Eu fui fazer uma visita ontem, no começo da tarde, para um amigo meu, amigo muito querido, parceiro, irmão, parceiro de lutas, das lutas sociais com relação mesmo às questões de saúde mental. E aí eu fui ontem no hospital Juliano Moreira, que fica no bairro de Narandiba, Salvador, Bahia. E quando eu cheguei lá, eu fiquei bastante horrorizada com o que eu pude ver. Muito triste, muito decepcionada. É muito deprimente você encontrar pessoas independentes de qualquer pessoa, e quando você dá de cara com pessoas queridas que se encontram em situações de vulnerabilidade, situações de risco e que não têm tratamento adequado. Hoje, 10 de setembro, dia em que falamos sobre a saúde mental, dia em que muitos levantaram uma bandeira, colocaram amarelo em prédios, irão encher as camisas de lacinhos amarelos. E o que é feito pela saúde mental? O que é feito para melhorar a saúde mental no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade? Não é feito nada. Nada. Muitos falam, muitos comentam, muitos brigam. Mas e os resultados dessa luta? Cadê? Onde estão? Eu fui visitá-lo e aparentemente, quando você olha, o estado do hospital não é tão deprimente assim. Para muitos hospitais que a gente vê aí não é tão deprimente assim. Ele até tem um certo cuidado, bastante funcionários. Até então, onde eu pude presenciar funcionários educados que me receberam bem, que souberam receber. Mas quando eu estava dentro do hospital, de contato com os pacientes, já começou a minha decepção. Primeiro, eu vou relacionar com relação aos parentes dos pacientes. Horário de visita, eu fui para uma ala masculina, porque lá é separado por ala masculina e feminina. E então, nessa ala, são 20 leitos. Lá na ala masculina são 20 leitos, então 20 homens ali, porque todo estava completo, então 20 homens ali hospitalizados. Eu só encontrei 3 pessoas com visita. 3 pessoas. Um paciente estava com 2 visitas, um outro com uma visita, e eu, que tinha ido visitar o meu amigo. E aí quando eu cheguei, teve paciente que falou: você veio me visitar, você veio me visitar. E eu falei: eu vim visitar Marcos, mas eu também vim te visitar. Eu também vim te ver. E aí eles se apresentaram pra mim. E eu falei: muito prazer. Eu tô aqui também pra te ver.
E essas pessoas, elas estavam sozinhas lá. Cada paciente pode receber 2 visitas por horário. No horário da manhã, 2 visitas. No horário da tarde, 2 visitas. Pacientes que não recebem nenhuma visita. Então, o pessoal da enfermagem me ajudou a procurar o meu amigo, que estava lá há alguns dias já, uns 4 ou 5 dias. E aí, quando eu o encontrei, ele estava na sala da médica, no qual eu pude também ter contato com ela, pude falar um pouco sobre como é que estava o estado dele, né, procurar saber um pouco mais sobre ele. E ele estava lá, e estava muito abatido, muito triste, choroso, principalmente também quando me viu. Ficou muito sensível. E aí eu pude dar uma olhada no espaço. Espaço esse de terapia ocupacional no qual eu estava sendo atendido. Um espaço que está sendo adaptado, porque é um espaço que não tem muitos recursos, quase que recurso nenhum. A médica que está lá atuando está tentando montar uma biblioteca. Eu até solicito, peço a vocês, se puderem contribuir, porque eu vi durante o tempo que eu fiquei lá, 2 horas e meia, muitos, toda hora batiam a porta, querendo livros, querendo revistas para ler, para olhar as figuras, para poder ler, para poder se divertir com o que estava sendo confortado para eles, né? Com o que estava sendo disponibilizado para eles. A médica até falou comigo sobre o projeto dela, né? Ela quer ter alguns tipos de atividade, fazer alguns tipos de atividade, mas é muito precário os materiais, não tem recurso para comprar, né? Isso eu acho que não é muita novidade, né? Não ter recurso num hospital público, não ter recurso para comprar, né? Aquilo que é de recurso para comprar aquilo que é para ser trabalhado com os pacientes. Recurso para comprar remédios, recurso para comprar material para trabalho. Então, os funcionários acabam se virando com o que tem. E foi isso que eu fui vendo lá. Enquanto eu estava lá, esse meu amigo recebeu o lanche por volta de 3h30 da tarde. Um homem de 1,90 m. Olha se não tiver mais um pouquinho, né? Recebeu o lanche dele. E o lanche dele foi um copo de café de 200 ml com 5 biscoitos. E eu olhei assim, incrível, até porque antes de ir fazer a visita, eu liguei pra lá, liguei pra médica e perguntei qual era o procedimento, se eu podia levar uns lanches, podia levar um sabonete, alguma coisa que ele precisasse. E aí eu recebi a mensagem de que não podia ser levado nada, para não ter briga, disputa entre os pacientes. E aí eu vi esse lanche lá. E enquanto eu estava lá, alguns pacientes estavam questionando, perguntando sobre frutas. Aí a acompanhante de paciente que tinha ido visitar também perguntou se poderia levar fruta para todos eles. E aí foi falado que não podia. Que eles tinham que se alimentar com o que dava lá. E aí quando eu olhei o que dava lá, no lanche, um café de 200 ml com 5 biscoitos. E para piorar, o espaço em que eles ficam, que nós ficamos para visitar, é um espaço de aproximadamente uns 200 metros quadrados. 200 metros.
uns 200 metros. Se cada um daqueles pacientes, 20 pacientes, cada um receber as suas 2 visitas, isso quer dizer um total de 20 mais 40 pessoas, dá 60 pessoas. Dessas 60 pessoas, ainda tem os funcionários, que não é tão pouco assim não. Eu vi bastante funcionários lá, fazendo o seu trabalho, realizando o seu trabalho com louvor. Eu não vi nada que eu pudesse reclamar com relação a isso. Mas aí eu percebo uma área externa, com uns 300 ou um pouco mais de metro quadrado. Eu não sei muito bem as medidas, mas muito maior do que o espaço que nós estávamos visitando. E nesse espaço tinha algumas árvores cheias de frutos. Frutos esses que estavam lá porque eles não teriam acesso, eles não podem sair a esse espaço. Eles não podem tomar sol, eles não podem pegar fruta, eles não podem jogar bola ou fazer qualquer tipo de atividade nesse espaço. E o espaço estava perdido. Nós não podemos, porque se nós pudéssemos ter acesso a esse local, teria uma rotatividade melhor dentro do espaço, porque fica apertado. Isso eu estou falando se todos recebessem visita, o que não acontece. Pelo menos o que eu não vi acontecer. Mas nesse outro espaço, daria muito bem para que eles pudessem se comunicar melhor uns com os outros, pudessem fazer algum tipo de atividade, pudesse ter um acompanhamento melhor. Mas não, o espaço está lá, desperdiçado. Sabe por quê? Porque através daquele espaço já houve fuga. Por ter havido fugas, então foi abandonado aquele espaço. O que precisaria? Aumentar o alambrado para que eles pudessem ter acesso àquele lugar. E aí não, eles ficam presos, sem sol, sem lazer, sem poder ter um lugar para poder ter acesso ao verde, ter acesso à natureza, né? Ter acesso ao sol mesmo. E aí eu fiquei pensando que eles presos naquele local, e nós presos juntos, dentro daquele espaço de 200 metros quadrados. E aí eu lembrei, num presídio, no qual pessoas que cometem crimes, que tiram vidas, que cometem atrocidades, e tem a sua área para jogar bola, para tomar sol. E aí, pessoas com algum problema, com alguma deficiência mental, com uma instabilidade emocional, e ficam acuados, presos, sem ter como ter uma distração, porque naquele momento é o que eles precisam para que melhorem a sua mente, né? Para que distraiam a mente. E eles vão pra dentro de uma jaula, porque aquilo ali é uma jaula. Foi assim que eu me senti ontem. Dentro de uma jaula, sem acesso.
a pelo menos o sol, pelo menos sentir o calor do sol na sua pele, no seu rosto. E aí eu penso que hoje, dia 10, muitos prédios públicos colocaram a luz amarela, os lacinhos, falaram sobre os projetos para a saúde mental, sobre a inovação. Aonde isso? E aí eu penso, será que essas pessoas não se colocam no lugar? Não se colocam no lugar dessas pessoas. Não se colocam no nosso lugar. No nosso lugar. Sim, porque eu também faço tratamento, eu também cuido da minha saúde mental. Por algumas vezes foram por pouco para eu não estar num local como aquele. Eu já vi meus parentes, alguns, tendo que passar por isso. E é por isso que eu sei onde dói. É por isso que eu sei como dói ver essas pessoas sendo tratadas dessa forma, sendo aprisionadas dessa forma. A CESAB precisa fazer alguma coisa. O governo do estado precisa fazer alguma coisa. O governador precisa fazer alguma coisa. Isso não pode ficar assim. Isso não tá certo. A CESAB precisa enviar recurso para o Juliano Moreira para que isso seja feito, para que esse alambrado seja colocado. O governador precisa. Isso não é um favor, não. Ele precisa fazer isso. É uma necessidade. Ninguém tá me brincando, não. Aquelas pessoas não estão ali porque elas querem. Elas estão ali porque elas estão necessitando. Vocês acham que se elas tivessem escolha, elas estariam no local daquele? E eu sei. Eu sei que o diretor tá tentando fazer o que pode. Eu sei que os médicos tentam fazer o que pode. Que os enfermeiros, que os auxiliares, os seguranças, eu pude perceber, eu pude ver que tentam tratar ali da melhor forma possível. Eu pude ver a educação, o cuidado que eles têm com os pacientes, com os usuários de saúde. Mas não dá para trabalhar com pouco recurso, ou com quase nenhum, praticamente nenhum. É muito difícil. E o governador, o secretário de saúde, a CESAB precisa ver isso de perto, precisa tomar conta da situação, porque isso não é possível, não tem condições. Quando fala que pessoas já fugiram ali, e aí aquele espaço foi deixado de lado para que eles não fujam. Quantos já fugiram no presídio? Quantos? Todos? De quanto em quanto tempo nós vimos isso acontecer? E nem por isso eles ficam isolados. Nem por isso eles deixam de ter o direito deles. Por quê? Os usuários de saúde mental têm que ter o seu direito retirado. Porque alguns tentam fugir. Claro! Qualquer um vai tentar fugir, viver do jeito que vive ali. Qualquer um. Então, isso precisa ser revisto. Eu entrei com uma solicitação junto à ouvidoria para rever essa situação. E o que eu queria pedir para vocês também é que se cada
cada um parente dos usuários que estão lá, dos pacientes que estão lá, entrasse com um pedido, cada um amigo de um daqueles pacientes que estivessem lá, cada uma das pessoas que se sensibilizasse com a situação daquelas pessoas, entrasse com a solicitação junto à ouvidoria para que a CESAB tomasse uma providência, para que o governo do estado tomasse uma providência, com certeza essa situação iria mudar. Eu estou fazendo a minha parte. Pode parecer que não é muito, mas para mim é sim. Porque a partir do momento que eu estou dando o meu todo é muito. Mas com certeza, se cada um fizesse também a sua parte, se cada um também colaborasse, se sentisse no lugar, percebesse que muitas vezes ali pode ter um parente seu, que você algum dia pode necessitar desse serviço, você também tomaria suas providências. E quando mais que um, como dizem, quando oramos, quando solicitamos em companhia, com certeza a graça é muito maior. Então eu acho que se outras pessoas também fizessem a sua parte, isso poderia mudar. E quando tem uma mudança, a mudança não é só para uma, duas pessoas, não. A mudança é para o todo. Ali é um hospital público no município de Salvador, mas que serve para toda a Bahia. São 20 leitos masculinos. Você sabe que é 20 pessoas diante de toda a Bahia? Quantas pessoas precisam desse serviço? Sabe qual é o trabalho que dá para conseguir uma vaga? Precisamos mudar esse quadro. Dessa forma não dá para continuar. Meu amigo, eu tô lutando por você e por todos. Eu não quero te ver mais assim. Não quero te ver mais nesse lugar. Mas se você tiver que ir, e todas essas outras pessoas que estão lá, se tiver que continuar ou tiver que aparecer lá novamente, eu quero que seja diferente. Eu quero que sejam tratados como gente. Minha sobrinha, ela tem uma cadelinha que eu amo tanto, Lila. E todos os dias a minha sobrinha sai com a cadelinha dela pra levar pra passear. Então, assim, nem os animais são tratados dessa forma. Então, governador Jerônimo Rodrigues, prazer. Eu te apresento Juliano Moreira. Eu te apresento o hospital psiquiátrico que está precisando da sua ajuda, da sua colaboração, porque lá tem seres humanos. Lá tem pessoas que precisam do serviço público de qualidade. Espero que o senhor possa fazer alguma coisa. Espero, secretário de saúde, que o senhor possa intervir para que possa ser feita alguma coisa. Espero que a CESAB tome suas providências, porque junto à ouvidoria, eu não vou deixar isso barato, mas eu não vou mesmo. Eu não vou aceitar isso.